segundo nossa segunda apresentação, né, da associação. Pode passar, Tati, por favor. Como todos sabem, a BRIS é a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos aqui no Brasil. A nossa meta é desenvolver e manter a associação capaz de promover nosso setor interno e externamente. Visamos consolidar nossa representatividade no mercado brasileiro e ampliar o número de empresas associadas. Nós buscamos empresas de todo o setor linguístico: tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem e outros. A gente está nesse caminho de diversificação. Pode seguir, Tati, por favor. As empresas associadas hoje são Corner Traduções, Inside Language Solutions, Satsuma, Braslate Language Solutions, Transmaster Traduções, Lockhouse Translation, Aliança Traduções, WordLink, RTS Brasil, Varende Translation, Magma Translation, BLC, Follow Up, Zaunlands e Trace-On. Hoje são as empresas associadas. Se a sua empresa ainda não estiver associada, por favor, fale conosco. Pode seguir. Hoje nós temos uma gama de parcerias. Os nossos principais parceiros são a GALA, Globalization Localization Association, a ASL, Associação Argentina de Serviços Linguísticos, EUATC, European Union of Associations of Translation Companies, MemoQ, Translators 101, Translated in Argentina, a Universidade Federal de Uberlândia, Juntos, que é a Associação de Serviços Linguísticos, ELIA, European Language Industry Association, e a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Hoje nós vamos receber aqui a professora Marileide Esqueda. Ela é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e do curso de Bacharelado em Tradução da Universidade Federal de Uberlândia. Pós-doutora em Estudos da Tradução pela Universidade de Montreal, Canadá. Doutora e mestre em Linguística Aplicada à Tradução pela Universidade Estadual de Campinas. Ela vai falar aqui conosco, vai apresentar um webinar sobre as tecnologias da tradução e seu ensino nas universidades. Eu vou passar a palavra para ela. Eu só antes quero deixar todos assim, ao final de tudo, por favor, fiquem atentos, porque teremos um pronunciamento, um aviso. Por favor, professora Marileide. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Célia, da Tatiane e do Paulo, e agradecer igualmente essa oportunidade de falar um pouco sobre um tema que eu gosto muito, é um tema que me fascina, que é o ensino de tecnologias da tradução na universidade, Também aproveito para parabenizar o trabalho de vocês aí na BLIS, e essa busca por diálogos entre as empresas, as instituições formadoras de tradutores. Então, realmente, é um prazer poder falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho hoje. Pode passar, Tatiane, por favor? Eu trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, conforme o Paulo disse, Eu sou professora do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos, que é o PPGEL, e do curso de bacharelado em tradução. No curso de mestrado e doutorado do PPGEL, eu trabalho com as disciplinas Ensino de Tradução, História e Abordagens Didático-Pedagógicas, e no curso de bacharelado em Tradução, as minhas disciplinas preferidas: Treinamento de Tradutores e Novas Ferramentas 1 e 2, Tradução para o Cinema, Introdução à Interpretação e Ética Profissional. Nosso curso é de tradução, mas nós temos 2 disciplinas voltadas à interpretação simultânea, consecutiva e as suas demais modalidades. Pode passar? Também sou líder do grupo de pesquisa GTEC, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre tradução, tecnologias, ensino e cienciometria. Pode passar, Tatiane.
Não, anterior, por favor, né? Então, eu sou líder desse grupo, né, de pesquisa, e parte do que eu irei apresentar aqui hoje para vocês é fruto, né, desses trabalhos junto ao GTEC, né, esse grupo de estudos e pesquisa que eu coordeno. Pode passar? Bom, sobre o curso de bacharelado em tradução da Universidade Federal de Uberlândia, na verdade é um curso relativamente recente, a sua criação se deu em 2010, no âmbito do REUNE, né, da reestruturação das universidades, né? E vocês podem obter mais informações através desse link que eu estou colocando aí no slide, né? Assim, nesse momento eu vou falar especificamente de 2 disciplinas obrigatórias que nós temos no curso, que dura aproximadamente 4 anos, né, mas os alunos podem terminar em 3 anos e meio, e essas 2 disciplinas são obrigatórias, treinamento de tradutores e novas ferramentas 1 e 2, tá? Pode passar. Depois de compartilhar um pouco aí algumas ideias com a Célia e com a Tatiane, eu propus um título, né, que tem aí esses dizeres, tecnologias da tradução e seu ensino na universidade, né? Eu gostaria de destacar essas palavras que estão aí em destaque, né, destacar essas ideias, né? Que, no caso, a tradução, né, com letra maiúscula, por que a gente coloca a tradução com letra maiúscula, né? Porque aqui na minha apresentação e também em várias teorias da área, a gente entende tradução como uma grande área que envolve tradução, interpretação e todas as suas modalidades. E também como área reconhecida academicamente, né? No caso, estudos da tradução. Então, tecnologias da tradução significa dizer tradução, interpretação e suas modalidades, né? Outra palavra de destaque é ensino, e quando a gente fala de ensino, isso nos remete, por exemplo, à questão do nosso compromisso de desenvolvimento humano, né, desse desenvolvimento do profissional da tradução. Então, obviamente, o treinamento nas ferramentas é importante, mas dentro desse treinamento tem toda uma perspectiva de preocupação com relação à formação das pessoas, até mesmo para que elas tenham condições de enfrentar o mercado de trabalho nas suas mais diversas modalidades, né? E outra palavra de destaque aí no título é universidade, né? Então, a universidade é essa instituição que, além de todas as suas atribuições, ela tem uma atribuição primordial, fundante, que seria essa busca pelas melhores metodologias para formar as pessoas, né? Obviamente, buscando o desenvolvimento humano, mas esse desenvolvimento humano não é um desenvolvimento só intrínseco, né? A gente também considera tudo aquilo que está aí posto no mercado. Então, a minha apresentação tem esse título, mas esse título foi pensado, né, um pouco antes, Tatiane, Célia e eu conversamos, e aí eu solicitei a elas, né, que pudesse falar um pouco aí sobre a questão desse compromisso da universidade, que às vezes fica difícil das pessoas que estão de fora entenderem também esse compromisso que nós temos, além do operacional, né? Pode passar? Então, assim, como eu vou falar de tecnologias da tradução, eu acho que eu gostaria de destacar pelo menos 5 fases dessas tecnologias da tradução e também do seu ensino. Eu estou chamando de fases, dimensões, porque eu não creio que essas fases elas tenham uma linha divisória muito clara. Então, eu acho que a gente ainda está em algumas fases, mesmo essa fase tendo tido aí o seu ápice entre as décadas de 80 e 90, como é o caso da primeira fase, que eu estou chamando aqui de fase antitécnica, né? Mas eu acho que essas dimensões ainda continuam e perduram, tanto nas nossas visões em relação às tecnologias da tradução, como também no seu ensino, né? Então, no Brasil, a fase antitécnica possivelmente se iniciou quando a tradução automática chegou no nosso país através de softwares, né, que eram exibidos aí nos congressos da área de tradução. Então, softwares do tipo da empresa francesa Sistran, Global Link Power Translator Pro, Alta Vista, dentre outros, né, eles foram chegando no nosso país e tinham essa promessa entre as décadas de 80 e 90,
quando chegaram mais especificamente na década de 90, chegaram com essa promessa, né? Prometiam eliminar as barreiras linguísticas, e aí a gente poderia dar férias, né, para os tradutores, né? Então, nessa primeira fase, essa que eu estou chamando de fase, digamos assim, antitécnica, né? Então, a gente vê essa tentativa aí, nessa chegada com essa promessa. Aí temos a fase descritiva, a frase que eu estou chamando de supérflua, a fase meta-instrumental e uma última que eu gostaria de conversar com vocês no final, que eu ainda não teria um nome científico para essa última fase em que as tecnologias da tradução estão passando, e nem o seu ensino, mas algumas ideias ainda que incipientes, né? Então, pode passar. Como eu disse, eu acho que a tradução automática chega ao Brasil com esses softwares, né? Sistran, Global Link Power Translator, Alta Vista e outros, com essa promessa, né, de, digamos assim, eliminar as barreiras linguísticas, e a propaganda era essa mesma, né? Você já pode dar férias para os seus tradutores. Mas isso não ocorreu, né? E embora as empresas de tecnologias da tradução tentassem convencer, né, os tradutores, dizendo que com a tradução automática eles poderiam otimizar o trabalho de tradução e, por isso, então, buscarem mais trabalho, o caso é que a tradução automática ela se mostrou antissocial, anti-espiritual, vou explicar o que é isso, e antinatural. Antissocial porque ela não ajudou nesse progresso do tradutor e ele passou a não conseguir mais trabalho por isso. Então, socialmente, ela não representou muitos avanços, né? Anti-espiritual porque alguns teóricos, né, quando começaram a analisar as ferramentas, disseram que ela destruía a beleza e o espírito das línguas. Então, a tradução automática, nessa fase entre 80 e 90, não só no Brasil, mas ela acabou se tornando anti-espiritual. Ela não buscava entender o espírito das línguas, né? Bastava só traduzir, mas sem considerar texto e contexto. E ela se tornou também antinatural no sentido de que ela era desumana, né? Artificial, desconsiderava humana. Então, isso teve um impacto no ensino, né? Isso teve um impacto grande. Essa fase antitécnica em que as pessoas recusaram a tradução automática, inclusive os próprios desenvolvedores dizendo que não fazia muito sentido investir dinheiro em tradução automática porque ela não estava dando os frutos que eles esperavam, né? Então, essa fase antitécnica, eu acho que em algumas nuances isso ainda ocorre hoje, né? Ela levou rapidamente os teóricos da tradução, e aí eu estou falando só nos casos do Brasil, né? Rapidamente eles se organizaram e começaram a denunciar tudo isso, né? Essa perspectiva antissocial, anti-espiritual e antinatural. É o caso da dissertação de Luzia Aparecida de Araújo, que faz a seguinte pergunta na dissertação de mestrado: por que os computadores não são capazes de traduzir? E ela, né, coloca aí uma continuação para essa pergunta e diz que vai dar uma resposta a partir de uma concepção pós-estruturalista de tradução. Então, a resposta de Araújo, em 1993, foi justamente essa: não, tradução automática não resolve os nossos problemas, ela é antissocial, anti-espiritual, antinatural. Esses não são os termos necessariamente de Araújo, mas eu aqui faço, né, digamos, um resumo dessa dissertação para vocês. Bom, então, o que aconteceu com o ensino de tradução? O que as universidades faziam com isso? Não muita coisa, né? Não muita coisa. Por que os computadores não são capazes de traduzir? Porque eles são, digamos assim, muito diretos e não captam, digamos, a essência das mensagens, né? Pode passar. Aí, nessa mesma fase, chegam os trabalhos de Leila Darim, em São Paulo, em 2001, e também Andrade Stupiello, também em São Paulo, em 2008, e diz: olha, o que resta ao ensino de tradução na verdade, comparar o que a tradução automática faz e o que a tradução humana faz, né? Então, a sala de aula de ensino e aprendizagem de tradução, ela não teve outra saída senão implementar
uma formação tecnológica comparativista, o que a gente fazia nas universidades entre as décadas de 80 e 90, digamos assim, nos primeiros cursos que surgiram no Brasil, que o primeiro foi ali a partir, né, de 1969, o que a gente fazia era isso, né? A gente dizia não para os alunos, não, os computadores não são capazes de traduzir. O que nos resta, então, é uma formação tecnológica bastante comparativista, em que a gente pega a tradução automática e dá risada das produções dela, né? Então, essa foi uma fase bastante complicada, eu diria, porque nós nos recusamos a olhar para a tradução automática, que eu chamo, então, de fase antitécnica, né? Pode passar, mas aí as empresas não desistiram, né? Então, é nesse momento que a gente entra para uma fase descritiva, né? Então, a tradução automática ela é mantida ainda nos grandes laboratórios dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, enfim, e também de outros países, né? Mas aí surge, então, digamos, ferramentas que a gente conhece como sistemas de memória de tradução, que estão inseridas nessa fase que eu estou chamando fase tecnológica descritiva, né? Então, assim, as empresas de tecnologias não desistiram, sobretudo porque o volume de trabalho aumentou e vem aumentando, ninguém vai desistir das ferramentas, né? Porque a gente pode imaginar aí, por exemplo, tem localização de jogos, localização de jogos eletrônicos aí, que os componentes linguísticos, né, a densidade linguística de um jogo para ser localizado é tão grande que equivale a 2 romances, né? Então, assim, ninguém vai dizer, não, pelo amor de Deus, não vamos mais utilizar as tecnologias. Mas eu acho que a partir da década de 80 também, meio que, por isso que eu falei de dimensão, né? Em conjunto com a tradução automática, acho que a gente entra numa fase descritiva. Quando o sistema de memória de tradução Trados foi criado em 1984, ele entrou para o mercado como um suplemento do Word, né? Então, nós adentramos numa fase descritiva, né? Então, como os PCs estavam chegando às mesas dos usuários comuns, né? Então, a combinação entre sistema de memória de tradução e o ambiente do Word foi, digamos assim, uma tacada de mestre. Então, as tecnologias, elas conseguiram ficar um pouco mais acessíveis, né? Ao usuário comum, ao tradutor comum, né? Só que ela acabou aparecendo como suplemento do Word com muitos botões, né? Muitos botões, muitas funcionalidades. 1984, a gente não tem teclas do tipo F3 que trabalham com os concordanciadores, mas a gente já tem muita tecla, né? Pode passar? Em 1999 surge o WordFest na França, também como suplemento do Word, cria uma concorrência com o Trados, e aí tem uma outra sacada, né? Então, vamos disponibilizar gratuitamente essa ferramenta para as universidades, porque aí, então, elas podem lidar com a ferramenta e ensinar os tradutores, né? Então, estamos numa fase descritiva, já em 1999. Só que aí, quem saiu na frente não foi a universidade, né? Foram os profissionais que adquiriram essas ferramentas, pode passar. Não demorou para que os tradutores profissionais e os usuários assíduos das ferramentas fossem na sua defesa. Então, agora, a pergunta do texto do Nogueira, ela mudou. Está diferente da pergunta da Araújo de 1993. A pergunta lá era, por que os computadores não são capazes de traduzir? E a pergunta agora é, por que usar programas de apoio à tradução? Então, ele faz uma nova pergunta, né? Só que ele é tradutor profissional e essa é uma fase bastante complicada para a universidade, porque nós não conseguíamos muitas ferramentas, digamos assim, e não conseguíamos tempo e profissionais que pudessem, professores, né, que pudessem aprender essas ferramentas digamos, num ritmo tal qual os profissionais, né? E aí o Nogueira coloca para a gente a resistência contra os programas de apoio à tradução, que ele intitula no Brasil como PAT, né? Vem do fato de que a maioria dos tradutores ainda não entende que essas ferramentas não traduzem, mas ajudam o tradutor a fazer um trabalho melhor, de modo mais confortável. Bem como, né, quer dizer, essa resistência vem da confusão com as ferramentas de tradução automatizada, TA,
que produzem traduções hilariantes. Eu digo que são dimensões que se interpelam, porque, na verdade, a fase da antitécnica ela ainda não acaba assim prontamente aí nesses anos de 1990 para frente, né? Então, na verdade, a sala de aula de ensino e aprendizagem de tradução, ela não teve outra saída senão implementar uma formação tecnológica descritivo-definitória, na minha opinião, né? Então, a resposta nessa fase foi sim, devemos usar os programas de apoio à tradução, mas para isso precisamos apertar os botões certos. Por isso que eu chamo de fase descritiva, porque a gente precisava ensinar quais os botões que os alunos tinham que aprender, quais textos as ferramentas, com quais textos as ferramentas se assim interagiam, né? Melhoravam a performance do próprio texto, né? E eu, por exemplo, como professora, né, que eu sou professora quase que há 28 anos na área de tradução, e eu, como professora, não me formei na fase das tecnologias, me formei na fase da antitécnica, mas percebi que eu precisava ensinar os alunos, né, a apertar os botões e saber o que a ferramenta fazia. Eu apresentava todos os botões, só para vocês terem uma ideia, eu apresentava todos os botões possíveis, imagináveis, ferramentas, eu conseguia licenças gratuitas, com Trados, com WordFaster, com o Sistran, eu fazia tudo o que eu podia, né? E, de repente, em uma das atividades, uma aluna me disse assim, muito legal essas ferramentas, professora, mas eu preciso ir para casa e, com calma, aprender a mexer. Isso, na verdade, assim, eu me senti como um franco atirador que acabei com tudo. Ensinei onde era o botão certo para ser apertado, mas não ensinei nada, né? Eu chamo essa fase de uma fase descritiva, não, acho que eu estava atirando, na verdade, não deixando os alunos mexerem nem manusearem, tentando vencer a ferramenta, né? E a universidade, nessa fase em que os profissionais saíram na frente, né, no sentido, né, de já mexerem, de já, né, manipularem com destreza as ferramentas, né, a universidade ela acabou ganhando uma caricatura, né? Bom, uma caricatura, na verdade, significa um exagero de alguma coisa, mas alguma coisa existe, né? E a caricatura da universidade era que a universidade era lenta e que não ensinava bem as ferramentas, né? Então, mesmo nessa fase descritiva, eu diria que não houve um progresso nesse ensino-aprendizagem, né? Mas eu não digo que a universidade, na verdade, é lenta, né? Vou aqui na defesa de onde trabalho, mas ela tinha a necessidade de entender as ferramentas e aí buscar subsídios científicos, metodológicos, para dizer, olha, como é que a gente ensina isso? Como é que a gente faz para atacar o problema, né? O problema de vencer aí todas as funcionalidades pertencentes aos sistemas de memória de tradução. Mas a ciência leva tempo, né? Então tem que fazer os testes, os experimentos, publicar, conversar com a comunidade científica e depois dizer, não, agora a gente consegue ensinar legal, ficou bacana, essa é a fase em que estamos, né? Então, essa fase descritiva ela foi bastante complicada, né? Pode passar, mas aí eu acho que a gente entra numa fase supérflua, né? É o anterior. Isso, a gente entra nessa fase que eu chamo de supérflua, porque, na verdade, nessa fase, entre os anos de 1999, eu acho que até 2004, 2006, eu acho que o que nós fizemos foi tentar lidar com o efeito mecânico, né? Quando a ferramenta dava problema, não tinha técnico para a gente chamar, né? Chama quem, né? Para quem que a gente recorre quando a ferramenta dá problema? E toda máquina tem o seu efeito mecânico. No nosso caso, um efeito mecânico antissocial, espiritual e antinatural. E aí nós entramos, então, efetivamente nessa fase super. Nesse slide aí que vocês estão vendo, esse slide, na verdade, exibe os efeitos mecânicos de um sistema de memória de tradução. São dois transcripts of the police records. Em português, são dois atestados de antecedentes criminais que nós demos para os alunos traduzirem. E esses dois atestados, né, no primeiro, que aqui para mim está à esquerda, no primeiro, o requerente não tinha antecedentes criminais, né?
Portanto, ficou gravado na memória que os alunos construíram a frase has no criminal record, isto é, nada consta, não existe, não há antecedentes criminais. E nós aplicamos aos alunos um segundo atestado de antecedentes criminais, que é o que está à direita, e que nesse sim havia has one criminal record, né? Ou seja, o requerente tinha um antecedente criminal, ou seja, não poderia, né, não poderíamos deixar, né, de modificar, digamos assim, o que estava na memória do nada consta. Mas, embora a ferramenta acusasse para os alunos 75% de semelhança, o que equivale a fuzzy match entre o texto 1 e o texto 2, os alunos tradutores do contexto que investigamos, e depois colocamos essa investigação em outros contextos e outras universidades, que essa investigação não se restringiu apenas à Universidade Federal de Uberlândia. Então, nós investigamos que eles não corrigiram o problema, eles aceitaram o segmento has no criminal record, isto é, sem antecedentes criminais, numa tradução do segundo, que sim, o requerente de fato tinha antecedentes criminais. Então, acho que a gente passou por uma fase supérflua em que os efeitos desnecessários apareceram. E o que a gente passou a fazer na universidade foi tentar dizer para os alunos, né, assim, dar esse alerta. Olha, você pode ter aí 75% de fuzzy match, vai ser legal porque vai otimizar seu trabalho, mas quando tem 75%, significa que você vai ter que olhar minuciosamente a segmentação do texto, ver se ela está, né, coincidente ali com o conteúdo, fazer uma análise. Então, nessa fase, eu acho que a gente passou por uma formação analítica e cognitivista, reflexiva, tentando pedir para eles refletirem, foi o que a gente conseguiu fazer, né? Pode passar? E os estudiosos da tradução, eles pareciam já estar prontos para atacar o problema que a ferramenta criou, porque a ferramenta criou esse problema, que é um problema que a gente não tinha. Né? A gente não tinha esse problema, embora a gente até possa dizer, mas às vezes os alunos se enganam com aquilo que está fora da ferramenta também, pode ser. Mas a ferramenta criou um problema. Né? E aí, nessa fase supérflua, foi então que vários teóricos atacaram o problema de 2000 a 2004, com vários textos, mas eu destaco apenas um, do professor Fábio Alves, da Federal de Belo Horizonte, da UFMG, que escreve o texto Tradução, Cognição, Tecnologia, investigando a interface entre o desempenho do tradutor e a tradução assistida por computador. Aí ele já começa também a colocar outros termos, diferente do PAT. A tradução assistida por computador, começa a haver também uma flutuação de termos, sistemas de memória de tradução, PAT, enfim. E aí ele coloca, então, os seguintes dizeres: ganham, portanto, importância pesquisas que visam a um melhor conhecimento dos processos de segmentação cognitiva observado entre tradutores e na comparação com formas de tradução assistida por computador, né? Então, eu acho que a ferramenta criou seus próprios problemas e a gente teve que lidar com isso. Pode passar. E aí, não foi só a academia que estava lidando com esse problema. Aqui nesse slide, vocês veem o caso da revista Língua, que passou a colocar nas bancas de revista o problema dos tradutores, o efeito mecânico, o efeito das máquinas. E coloca assim, eu vou só falar dessa que está bem no finalzinho lá, né? Uma das desvantagens do CAT, Computer Assisted Translation Tools, mas acho que ele está pensando em programa, por isso que ele chamou do CAT, que é um texto de autoria de Fábio Said. Ele coloca uma das ferramentas do CAT decorre da divisão do texto em segmentos. Como a ferramenta faz essa divisão automaticamente e exige que o tradutor traduza um segmento de cada vez, não lhe sobra muita autonomia para mexer na ordem das frases. Então, assim, esse efeito mecânico, ele foi denunciado nas bancas de revista. Quem recebia, assim, coisas da editora Abril, na época, começava a ver as tecnologias ligadas à tradução automática e os sistemas de memória de tradução. Pode passar? Então, nessa fase supérflua, não restou muita coisa para as universidades, né? Nessa fase supérflua, a sala de aula de ensino e aprendizagem de tradução não teve outra saída senão implementar uma formação tecnológica analítica, comparativista, cognitivista,
a gente precisava ensinar as teclas, ensinar a importância da segmentação textual. A resposta era, sim, devemos utilizar os programas de auxílio à tradução, mas quais são os seus efeitos mecânicos, né? Então, os problemas que as máquinas iam criando, a gente ia tentando, de alguma forma, resolver. Essa fase supérflua, que seria desnecessária, né? Por isso que ela é supérflua, ela perdura até hoje. A gente ainda lida com vários problemas de segmentação textual. E o que a gente tem feito é dado mais contexto. Parece que quando a gente dá contexto para os alunos, a gente dá mais texto. Os textos que eles têm que traduzir e o contexto dando mais texto. Então, assim, não sei se isso desenvolve o humano, aí é que está o problema, né? Quer dizer, será que essa formação está desenvolvendo mesmo o olhar crítico dos tradutores para eles atenderem as mais diversas modalidades, né, da tradução e da interpretação? Bom, mas aí, próximo slide, Tatiane, nós entramos numa fase que eu chamo de meta-instrumental. Olha, gente, eu diria para vocês que a partir dos anos 2000, eu acho que as ferramentas elas ficam metidas, né? Elas ficam assim, cheias de botões, cheias de coisas, elas se tornam verdadeiramente robustas, né? Esse slide mostra o memo kill, né? Eu chamo de medida no sentido de tem muita coisa, elas estão assim se superando. E elas não são chamadas mais de sistemas de memória de tradução ou tradução assistida por computador. Elas recebem o nome em 2004, com a criação do MemoQ, de Translation Environment Tools. Era o ambiente do tradutor, né? Então, as TENS, quando elas chegam no mercado, nós vamos lá, a universidade, correndo para ver, ok, o que é essa ferramenta, de onde é que está vindo isso aí? Ah, está vindo da Hungria, né? Os caras lá fizeram uma outra ferramenta que eu chamo de ferramenta metida, né, robusta, porque aí são várias teclas, e aí nessa fase há uma acoplagem das funcionalidades, né, de corpora, textos de referência, aí de vez, né, a tecla F3 para os concordanciadores, né, que é chamada de concordance search, já entram assim como, digamos, a principal tecla, né, porque se o tradutor está com dúvida, ele para no segmento, dá o F3, e isso vai em várias ferramentas, né, e vai para os concordanciadores, passa o mouse. Então, surgem teclas de controle de qualidade, do tipo F10, F11 em algumas ferramentas, F7, F8 no WordFest. Então, assim, a gente começou a dizer para os alunos, olha, ela está robusta, ela começou a fazer outras coisas, ela tem outras teclas, ela tem outras funcionalidades, né? E aí, vamos lá, vamos atrás. Tem algum efeito colateral? Qual que é o efeito? Acho que um efeito colateral, né, um efeito mecânico, foi que o tradutor passou a dizer, nossa, é muita coisa, não, peraí, não consigo, não é só traduzir mais, não é só lidar com a tradução automática, não, agora tem vários botões, né? Pode passar, Tatiane? E eu acho que mais metido que todos, né, entra o Tradus em 2009, ele tinha sido criado em 1984, mas quando ele chega em 2009, ele tenta ser imbatível, né? Porque ele entra com gerenciamento de projetos, então não se podia colocar numa ferramenta como essa apenas um texto a ser traduzido, teria que nomear o projeto, nomear o cliente, dizer o assunto do cliente, dizer a que data, né, na agenda esse texto começou a ser traduzido, quando que ele tem que terminar, quando que o projeto vai ter que ser entregue ao cliente. Então, assim, essa robustez, ela criou uma outra metodologia de trabalho para as universidades que a gente chama de metodologia instrumental, uma formação instrumental, no sentido de ter a competência e a destreza para poder lidar com tudo isso que a ferramenta trouxe. Então, ele vem em 2009 e essa é a imagem do Tradus 2011, que tem aí o New Project, tem o Open Document, o New Project, tem o Open Package, uma funcionalidade que exigia toda uma atividade prévia antes de se começar a tradução, com a figura de gerentes de projeto, terminólogos, revisores, testers, e por aí vai, né? E aí entra também essa outra funcionalidade, que era o servidor, né? Esse Open Server Project, que aí o projeto estaria lá no servidor e aí a gente teria uma comunicação diferente com essa ferramenta.
Então, já não é mais um suplemento do Word, já não é tradução automática, já é uma outra coisa. E aqui com a acoplagem dos APIs, né? Então, a gente tem lá o API do Google, que a gente pode acoplar a ferramenta, e a ferramenta também vai localizar no API, ou se tiver um API pago, vai lá, paga, e tem essa outra funcionalidade da tradução automática, né? Mas aí o que fizeram os teóricos da tradução? Foram correndo atrás de todo esse arsenal, né? Pode passar, Tatiane. E aí não tardou para pesquisadores do tipo professoras Paula Paiva, Diva Camargo, na Unesp de São José do Rio Preto, professora Estela Tagnin, na USP, e professora Estela Tagnin e Cleci Bevilacqua, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a trabalhar com materiais extras para que os tradutores pudessem acoplar as ferramentas. Por que a gente tem um botão de Live Docs, né, com documentos de corpora ou de referência para colocar na ferramenta, se o aluno não sabia o que era isso? Então, os teóricos foram atrás dessa formação tecnológica meta-instrumental e que tinha que dar outras competências aos tradutores, no sentido de ensinar, compilar corpos, saber o que é procurar um termo, construir bancos de dados terminológicos, tudo isso nessa fase, que é uma fase bastante árdua para os alunos, no sentido de que eles têm que dominar muitas coisas, né? Só que essa fase, quando a gente vê assim meta-instrumental, que surge, por exemplo, a questão dos projetos, que surge, por exemplo, a figura do gerente de projetos, a gente passa a não ter só uma fase meta-instrumental, a gente passa a ter também uma formação colaborativa, né? Então, a tradução, ela passa a ser colaborativa, no sentido de que ela tem outras figuras, outros agentes, né? Aquilo que a gente chama de actors, né? Quer dizer, outros participantes, outros atores que participam dessas ferramentas e que vão também gerenciando o trabalho dos tradutores. Pode passar? Então, ainda nessa fase meta-instrumental, a gente tem uma necessidade de implementar junto aos alunos uma fase colaborativa. Eu mesma fiz um experimento lidando com a abordagem colaborativa. Pode passar, Tatiane. Nessa fase meta-instrumental colaborativa, eu trabalhei com alguns textos relacionados aí a essa abordagem colaborativa e fiz um experimento específico na área de localização de videogames. Né? Esse texto está publicado, tem como título Training Translators for Video Game Localization, e aí a busca por uma abordagem pedagógica que desse conta, digamos assim, de tudo isso. Então, a gente trabalhava com as funcionalidades dos sistemas, a funcionalidade dos pacotes com teclas específicas, gerenciamento específico, e passamos a ter com os alunos essa necessidade de definição dos papéis, quem era a figura do gerente de projetos, do terminólogo, dos tradutores, dos revisores, da equipe de testagem, né? Então, acho que foi uma fase, eu acho que foi uma fase, assim, que a gente precisava ensinar a função dos projetos, do gerenciamento, das equipes, né? Então, nessa minha publicação, eu faço justamente um relato dessa pedagogia colaborativa, em que eu busco colocar em prática vários atores envolvidos nesses projetos, né? Só que não dá para a gente falar sempre só disso, a gente tem que falar de mercado, né? Então, nessa tradução e localização colaborativa de um jogo, eu trabalhei também com simulações de mercado, porque aí a gente passa a ter outras necessidades. Os alunos perguntam, mas nessa fase com vários papéis, a gente continua ganhando o mesmo valor, professor? Como é que acontece isso no mercado? Pode passar, Tatiane? E aí, nessa fase meta-instrumental e colaborativa com esses vários agentes, a gente trabalhava com simulações, e trabalha ainda, pedindo para que os alunos façam simulações de qual é o preço da palavra traduzida, qual que é o preço da palavra revisada, qual que é o preço da diagramação, do desktop publishing, qual que é o valor do gerenciamento de todo o projeto, qual que é o valor dos impostos. Então, acho que a gente vem com a sofisticação da própria ferramenta, né? Nesse exemplo aqui, depois eu pedi para que os alunos fizessem a mesma coisa em se tratando do videogame, né? Para eles terem a ideia de uma cadeia de serviços linguísticos, que não envolve só a tradução, né? Então, eu pedia para que eles fizessem simulações. Aqui é uma simulação que a gente fez em aula,
Uma empresa multinacional aprova o seguinte orçamento, tradução do português para o inglês, de um contrato de compra e venda de um novo terreno contendo 12.000 palavras, mais ou menos 20 páginas. A compra desse terreno em uma localidade fora do Brasil se deve ao fato da empresa necessitar armazenar mercadorias no país estrangeiro. São simulações, né? Para a gente aludir ao número de palavras, ao número de páginas. E aí a gente vai tentando buscar no mercado alguns indícios, mas nós da academia, nós não conseguimos, de alguma forma, colocar isso muito abertamente para os alunos, até por desconhecimento nosso. Nós buscamos atacar as questões teórico-científicas e metodológicas, mas a gente tem essa necessidade de diálogo, né, com as empresas, até mesmo para a gente entender, para que o aluno também não chegue assim, quando a empresa pede, você pode dizer qual que é o seu valor, o seu orçamento, qual o salário que você gostaria de ganhar? Se os alunos também não veem isso de alguma forma na universidade, eles também chegam, digamos assim, bastante ainda, né, assim, sem saber, bastante curiosos com relação ao que está acontecendo na empresa. Então, depois até vocês me digam se essa simulação estaria um pouco naquilo que vocês como empresas fazem, né? Pode passar? Então, ainda nessa fase meta-instrumental, naquele exemplo do jogo que eu pedi, que eu falei a vocês, né? Nessa fase colaborativa, eu solicitei que os alunos traduzissem um jogo, né? E fizemos várias simulações com relação a esse jogo, né? No caso dessa atividade colaborativa que eu pedi para os alunos nessa fase instrumental, eles tinham que buscar no GitHub, naquele repositório de softwares, tinham que buscar um software gratuito, tinha que ser um jogo, tinha que ser localização para a gente entender o conceito de GUILT, né, dos processos interligados GUILT, Globalization, Internationalization, Localization e Translation. Então, eles tinham que pegar um jogo, eles tinham que fazer essa tradução, eles tinham que aludir um pouco aí a questão da tecnologia, colocar, assim, extrair os componentes linguísticos do jogo, colocar na ferramenta de tradução, traduzir, discutir quem que vai ficar como gerente do projeto, quem que vai ficar como terminólogo, revisor, tradutor, tester, para ver se o jogo está andando direitinho, se não tem nenhum bug, coisas desse nível, né? Então, assim, a universidade, ela sofre com problemas de direitos autorais, ela sofre com problemas de utilizar material que não seja, que seja pago. Então, ir para o GitHub, que é um repositório de softwares gratuitos e de código aberto, para a gente é importante, porque aí a gente não tem problemas com os códigos de ética, com os direitos autorais. E a gente tem que usar ferramentas de tradução que também sejam gratuitas, para que também a gente não tenha problemas com as ferramentas, embora algumas empresas tenham cedido para a gente os materiais para a gente trabalhar. Eu estou falando materiais, as próprias tecnologias, né? Como a gente tem uma licença por 365 dias do MemoKill, do Tradus, para a gente trabalhar com os alunos, né? Desculpem. Bom, no caso desse jogo, né? Esse jogo escolhido pelos alunos foi um jogo de corrida, né? De jogabilidade bastante simples, com poucos problemas tecnológicos com relação à localização. Então, esse jogo está intitulado JavaScript Racer, né? Então, é um jogo para computador, baseado no OutRun. Pode passar o slide, por favor? Ele é baseado no OutRun, que é um jogo de fliperama que foi lançado pela Sega em 1986. É como se os desenvolvedores de jogos, né, esses desenvolvedores livres, e aí que fazem e depositam, que constroem, arquitetam os jogos e depositam lá no GitHub, né? Então, esses jogos, às vezes, são baseados em jogos bastante antigos, né? No caso desse fliperama, né, do OutRun, era um jogo, assim, em que a imersão do jogador era sentar nessa poltrona de luxo e dirigir, né? Então, essa imersão de antigamente, a gente passa para o computador, mas de que forma? E é isso que a gente trabalha com os alunos com relação a essa localização. Mas tudo que eu falo aqui poderia ser aplicado para outros setores, para outras modalidades de tradução. Talvez algumas com menos margem de criação dos alunos, modalidades mais técnicas, outras com mais margens, enfim, né?
Bom, a jogabilidade é bastante simples, é um jogo, assim, não linear, ele é do modo de corrida. O objetivo, na verdade, é que o jogador evite o tráfego, de trânsito, aí, o trânsito pesado, e alcance os seus destinos aí de viagem, né? Então, a questão toda era desfrutar, né, da experiência de dirigir carros em alta velocidade, né? Então, os alunos acabam se divertindo bastante, a gente tem que contê-los também, né? E aí o JavaScript Racer para computador foi baixado e os alunos trabalharam colaborativamente. Eles se separaram em grupos, eles designaram as funções de gerente de projeto, de tradutor, de revisor, de teste. Eles tinham que, assim, os tradutores tinham que se preocupar com o número de caracteres, para ver se o número de caracteres desse componente linguístico traduzido não ia, de alguma forma, interferir na jogabilidade, na visualização do jogo, se não ia avançar demais, né, aquele espaço alocado para a string, né, para a linha de texto. Então, pode passar, por favor, Tatiana. E aí eles traduziram, jogaram, digamos, colocaram esse jogo em um sistema de memória de tradução, nesse caso aqui é o WordFast Anywhere, mas poderia ser qualquer outra, né? E aí eles discutiram a tradução, as linhas de texto. Foi nesse momento em que eu acho que a gente chama fase 5, que não é mais meta-instrumental e colaborativa só. Eu pedi para que os alunos não traduzissem o texto e que eles fossem para casa. Depois de ter dividido as tarefas, de ter assim, atuado como os extratores das linhas de texto, colocar na memória, escolher a memória, fazer um glossáriozinho, enfim, eu pedi para eles pararem, né? Então, é uma formação que acaba assim, levando, às vezes, um mês para se concretizar, e eu pedi para que eles fossem para casa e pensassem nessa tradução. Pensassem no conceito de localização. O que eles estavam entendendo por locale, por PTBR, né? E foi nesse momento que, antes deles saírem da sala, eu pedi para que a gente discutisse. Então, tá, vocês não vão fazer uma tradução do tipo substituir os itens culturais de uma cultura para outra. Vamos avançar nessa ideia de localização e pensar numa noção mais ampla de cultura. Então, nós debatemos as noções de cultura. Pode passar o slide? E é aí que a gente chegou que eu mostrei para eles, né, uma definição um pouco mais ampla de cultura. Mas eu não dei a resposta, porque a tradução desse jogo não tinha que ser o que eu estava pensando. Porque o professor adora que o aluno imite o que ele acabou de falar na sala, né? Não era isso que eu queria fazer, né? Eu queria dar a noção, pedir para que ele fosse para casa, para que eles fossem pensar um pouco, refletir, mas não pode pensar sozinho, tem que voltar para o grupo, né? Porque senão essa formação colaborativa ela se perde, ela fica só mecânica, só instrumental, né? Então eu mostrei para eles essa noção de cultura. Eu parto que é do Laterza, né? Do Moacir Laterza, inclusive é um filósofo bastante antigo brasileiro, né? Em que ele coloca, eu parto de um conceito mais elementar de cultura. Cultura é aquilo que eu acrescento à natureza. Cultural é o que o homem acrescenta de seu à natureza. É uma noção antropológica. Cultura é quando o homem quebrou a pedra, poliu a pedra, pegou o osso, soprou e fez o som. Tudo que ele acrescenta de inteligente, com o bom uso da liberdade, isso é cultura. Bom uso da liberdade, porque não pode ser qualquer coisa, né? Tem que ser uma tradução ética e responsável, né? Se o homem destrói por destruir, isso é um uso iníquo, então não é cultura. Esses são os conceitos mais elementares. O conceito antropológico de cultura é aquele que faz com que a mão inteligente labore a matéria, quebre a pedra de modo material, ainda artesanal. Não falei em beleza, em bondade, estou partindo de uma coisa mais ampla de cultura. É uma noção que cobre todos os atos inteligentes do homem, no exercício da liberdade, que vai desde a cultura artesanal, a cultura artística, científica, tecnológica, moral, no campo da ética. Então, ou seja, não era qualquer coisa que eles deveriam trazer. Eu vou pensar em colocar uma coisa qualquer lá no jogo, tá? Você pode voltar um pouquinho o slide do jogo, por favor? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem,
Acho que umas duas... Isso, eu acho que é essa, né? Talvez vocês enxerguem bem que é um jogo simples, mas, assim, ele está ambientado, né, assim, digamos, numa rodovia, em que você tem um cenário em que as pessoas estão viajando. Os modos de corrida, aqui em cima está escrito Straight, Curves, Hills e Final. Então, o modo de conduzir o carro é linha reta, curvas, colinas ou montanhas e reta final, né? E aqui, né, como é um jogo de computador, está escrito Use the arrow keys to drive the car. Utilize as setas do seu teclado para dirigir o carro. Eu queria que eles pensassem numa outra coisa. Mas pensassem numa outra localização, mas ainda assim uma localização ética, responsável, uma localização de uma cultura, né, que se revela, tá certo? Pode passar, então, lá para o outro slide. Isso, depois da noção de cultura. E aí vem uma aluna que traz para o grupo o seguinte. Aí peço permissão a vocês para ler. Como o jogo JavaScript Racer é gratuito e de código aberto, ele pode ser modificado livremente, sem que isso infrinja os direitos autorais dos desenvolvedores. Então, eu decidi transformá-lo. Na minha proposta de localização, eu adaptei o texto do jogo ao contexto brasileiro e propus uma nova narrativa para ele. As montanhas ao fundo, os anúncios nos outdoors e a vegetação da pista final sugerem que o jogo se passe em uma área litorânea. Então, para adaptar esse cenário ao contexto brasileiro, na minha localização, eu fiz referências à cidade de Santos, em São Paulo. Em particular, a rodovia Caminho do Mar, que atravessa a Serra do Mar. Eu escolhi esse cenário porque visito Santos com frequência e gosto de observar as paisagens da serra. Eu alterei o título do jogo de JavaScript Racer para Cruising Brazil, de volta à Serra do Mar. Cruising Brazil alude a um famoso jogo de corrida norte-americano chamado Cruising USA. O termo cruise in é uma contração de cruising, que significa dirigindo sem rumo, dirigindo por diversão ou dirigindo de carro. Por meio do título Cruising Brazil, eu sugiro que os personagens do jogo estão passeando de carro no Brasil. O subtítulo De Volta à Serra do Mar faz uma referência direta ao cenário que escolhi e também insinua uma história. Os personagens já passaram pela Serra do Mar antes e estão voltando. Além disso, eu chamo a pista final de Santos, para sugerir que os personagens estão descendo a rodovia Caminho do Mar em direção a Santos. Após a orientação sobre as setas do teclado, eu também menciono a Rádio Enseada FM, uma estação de rádio da Baixada Santista. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Que eu acho que a gente chega a uma quinta fase, que é uma fase humana, em que você se acomoda com a tecnologia, aprende a usá-la, e depois traz a sua cultura, a cultura do seu país, de forma responsável, as suas paisagens, para poder localizar produtos e serviços. Essa é uma tradução made in Brazil, que eu quero dizer, né? Eu gosto de chamá-la de made in Brazil. Pode passar, por favor. E aqui, interessante, né, que na aula, essa aluna, basicamente, ela contagiou todo o grupo, né? E interessante vocês observarem. Consegue passar? No próximo slide, aqui, ó. Para dirigir, use as setas do teclado. Depois, sintonize a Enseada FM, sinta a brisa do mar e aproveite a viagem. Então, assim, tudo que estava no jogo está aí, mas com uma localização bastante justificada. Então, assim, eu não gostaria que os alunos fossem, digamos, formados nessa perspectiva de idolatria aos teóricos da tradução, de idolatria às ferramentas, de idolatria a ninguém, mas de um respeito digamos, às paisagens brasileiras, a essa localização que está ética, no sentido de valorizar o que temos aqui, mas sem perder de vista o jogo Cruising USA, porque ela também está se ligando à questão linguística, cruise in, ela também está se ligando
a outra cultura, que é a cultura norte-americana, a partir da qual os desenvolvedores desse jogo gratuito disponibilizaram, né? Eles são americanos. Então, eu acho que a gente chega nessa fase de acomodação, e aí eu acho que a gente chega nessa fase de compromisso da universidade de formar as pessoas. Formar para o desenvolvimento humano. Ela se desenvolve quando a gente dá a chance para ela ser responsável pela tradução que produz, né? Então, eu acho que, na sequência, pode passar, por favor, Tatiane, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a gente não se desvincula da formação tecnológica comparativista, porque assim a gente fala com os alunos das demandas linguísticas, que é uma fase antitécnica que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que a gente não deixa de falar dessa descrição e definição do que sejam as ferramentas, não deixamos de falar dessa questão comparativista, cognitivista, da importância de não aceitar qualquer segmento. Eu acho que a gente não deixa de contemplar as teclas das tecnologias, e eu acho que agora a gente entra numa fase histórico-cultural. Vejam que é importante que o aluno resgate de dentro de si como é que ele enxerga a cultura e a localização. Mas alguns teóricos da tradução, da localização, até vão dizer, bom, tem tradução de videogame que está melhor na sua versão traduzida do que na original, né? Porque houve essa retomada de consciência, né, sobre o humano. Bom, então eu já estou encerrando, eu vi que tem algumas perguntas chegando, pode passar, por favor? Eu acho que, assim, para resumir, eu estou encarando a formação tecnológica dos tradutores, pelo menos aqui com os meus colegas da Universidade Federal de Uberlândia, como esse projeto de aprendizagem humano significativa da cultura. É um processo tecnológico, mas é um projeto em que os alunos tradutores podem ser levados a projetar algo, alguma tradução feita realmente por brasileiros no Brasil, né? Eu acho que eu posso utilizar as palavras do Luiz Washington Vita, que faz o prólogo da obra de Ortega y Gasset. Essa obra de Ortega y Gasset é de 1939, em que a gente lê os dizeres. Ela tem como título Meditação da Técnica, um livro de Ortega y Gasset, brilhante no meu entender, né? O homem não se limita a suprir sua técnica, a suprir com sua técnica o deficitário de certas situações comparadas com outras pretéricas. Ele vai mais longe ao se lançar projetivamente a imaginar situações irreais e levar a cabo certas ações técnicas para obter que estas se realizem. Isto é, compara a situação em que ele se encontra, né, uma situação interior, com ele mesmo, e aquilo que ele inventa e imagina como sendo, né, o mundo ao seu redor, né? Mas é claro, a vida humana e tudo nela é um constante, absoluto risco, né? Então a gente ainda tem esse risco humano-máquina, né? Mas eu acho que, para resumir, seria isso, Tatiane, eu vou para o último slide, e aí que eu agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade. E pode ir para o último, tem um último slide em que eu recorro à Resolução 510, de 7 de abril de 2016, homologada pelo Conselho Nacional de Saúde, que me permite tratar em público os dados da minha aluna, principalmente quando eu estou falando de formação humana, né? Porque esses dados da aluna, eles requerem, né, autorização para que haja essa veiculação, daí a minha preocupação com a disponibilização, né, dos slides e da gravação aí nas mídias, né, porque é uma preocupação com relação ao humano, né. Bom, enfim, olha, muito obrigada, falei quase uma hora, eu agradeço imensamente. Nós te agradecemos, estou professora. disponível. Foi ótimo, foi uma viagem muito interessante aqui, por toda essa fase de desenvolvimento tecnológico que foi chegando no Brasil, no mundo e no Brasil também, né? Claro. Então, foi muito interessante ver isso, ver essa sua apresentação, foi bem completa. Eu estava aqui, eu falei com meu colega, olha aqui, porque eu confesso que eu comecei a trabalhar, eu entrei na indústria para trabalhar em 2006, mas eu não tinha visto a imagem do Trados em 2009. Então, quando eu olhei assim, eu fiquei, olha aqui a imagem do Trados em 2009. Mas foi bem legal. Eu deixei uma pergunta aqui, que a gente passou um pouquinho assim, mas eu vou deixá-la aqui.
que eu acho que é uma coisa até interessante. Alguns anos atrás, a Taos, que é hoje eles estão mais ligados em data marketing, mas eles começaram Sim, como uma sociedade para os precursores, né, das empresas que desenvolviam a tecnologia para tradução automática, né? Então, certo. era como se fosse um local que se pensava desde o início a questão da tradução automática. E dentro deles lá, eles identificaram três grandes gaps e um dos principais era o gap educacional, que é justamente essa questão da velocidade de desenvolvimento empresarial e das empresas em relação ao tempo que a academia ela consegue acompanhar, né? As empresas, por exemplo, já estão desenvolvendo uma tecnologia super absurda agora, mas a gente só vai conseguir ter acesso público e acesso para poder ter esse ensino daqui a algum tempo, não acompanha, não é a mesma velocidade, né? Então, a minha pergunta era mais assim, nesse sentido de como se pode, se é que se pode, como que as associações, como a BLIS, por exemplo, ou outras, e as empresas podem auxiliar e atuar junto com a academia para que a gente consiga, se não acabar, o que eu acho, pessoalmente, eu acho que seria utópico, mas diminuir, que a gente conseguisse ter um acompanhamento cada vez mais próximo dessa tecnologia na academia também. Então, Paulo, com certeza, né? A velocidade das empresas de tecnologias não é a mesma velocidade da universidade. Ela demora um tempo, às vezes, para solidificar uma ideia. E mesmo que os experimentos sejam feitos, nós temos os comitês de ética que não nos permitem, e está correto, obviamente, né, fazer qualquer experimento com humanos. Nós temos, por exemplo, agora as tecnologias voltadas para a interpretação, sistemas que vão para a cabine dos intérpretes, mostrar para eles algumas inserções que eles podem ir fazendo. Então, há experimentos, até traduzi recentemente um texto nesse sentido, né? Há experimentos dizendo que a ferramenta atrapalha o trabalho do intérprete, acaba né, fazendo com que o intérprete tenha que prestar atenção a mais a mais um item, a mais uma coisa além do palestrante, do discurso, né? Então, assim, é bastante complicada essa questão. Mas eu acho que uma forma de mitigar isso, né? Eu acho que já está sendo feita, e quando a gente procura a Célia e a Célia procurou a gente, eu acho que essa parceria vai ser muito importante, porque assim que vocês ficarem sabendo, olha, está acontecendo isso aqui nessa empresa, a gente vai correndo atrás para a gente ver o que a gente consegue fazer, né? Mas o tempo da academia ele é um tempo diferente, né? Eu entendo quando as pessoas a chamam de lenta, né? É justamente isso que a gente está falando. Essa lentidão ela se dá por vários fatores, né? Mas um fator importante é esse. Quando surge, por exemplo, a pós-edição, eu discutindo com os meus colegas, eu disse, olha, agora os tradutores não são mais tradutores, eles são pós-editores. Eu digo, gente, isso é um efeito mecânico. Quando o cliente vai apresentar para o tradutor um texto para ele pós-editar, o tradutor, o nosso aluno, vai ter que lidar com o efeito da máquina. O que a máquina não fez e que ele vai ter que fazer? Ainda estaríamos, então, naquela perspectiva da fase que eu chamo de dimensão reflexiva. Por isso, olha, veja o que o cliente necessita, qual que é o linguajar. Após a edição, mesmo que o seu cliente já tenha um banco de dados de tradução automática e te forneça glossários com os termos que eles devem utilizar e que deve ser utilizada naquela tradução, naquele texto, o efeito é mecânico, a ferramenta não fez o que tinha que fazer, né? Então, assim, quando surge a pós-edição, a gente tentou, eu acho que a gente está tentando ainda, assim, mas o que é? É o efeito mecânico, ele está pós-editando porque o texto que foi inserido de uma forma que a ferramenta não recuperou o que tinha que recuperar, mesmo com a tradução automática e com o banco de dados terminológicos. Então, assim, eu acho que alguns autores tentaram vencer e dizer, não, tem ISO de pós-edição, vamos procurar ISO, vamos ver o que a gente faz, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue dar um nome para isso, E o que a gente faz em sala de aula? Eu acho que a gente ainda não sabe, porque eu tenho a impressão que a gente ainda não está nessa fase. Eu acho que é uma fase do efeito mecânico, que essa fase, no máximo, ela seria chamada de comparativista, em que os alunos comparam
digamos assim, o que a pós-edição fez, né? Quer dizer, o texto pós-editado, que deveria ser feito, o que foi pré-editado pela máquina. Então, eu acho que ainda é bem comparativista. Mas isso não desenvolve o humano, né? Isso tá longe de desenvolver a criatividade, porque a universidade ela tem um compromisso de criar nos seres humanos esse desenvolvimento, tirar deles o que eles não sabem que têm. Uhum. Essa aluna, quando ela falou da Enseada de Santos, teve uma aluna que ligou o ventilador e sintonizou a rádio. Falou, não, Mari, agora a gente está imersa no jogo. Porque eles sentiram tudo, até o vento batendo como se fosse a estrada. Eles fizeram uma coisa teatral, porque eles gostaram tanto do que ela fez, e o desenvolvimento humano vem daí, né? Vem quando você tira das pessoas aquilo que elas nem imaginavam que elas teriam. Porque a primeira tradução que eles colocaram foi, utilize as teclas... desculpem, utilize as setas do teclado para dirigir o carro. Tá certa essa tradução? Poxa, tá. Mas ela não está localizada, ela não está fazendo, digamos assim, uma alusão à nossa cultura. Então, acho que é mais ou menos isso, né? O que vocês souberem que está no front, né? Manda um WhatsApp e fala, olha, está acontecendo isso nessa empresa, o que vocês acham? Como que a gente pode ajudar a todos? Foi ótimo, Tem professora. alguns elogios aqui para você. A Carla Teixeira, muitos elogios. Foi excelente. A Kelly de Oliveira, nossa, que viagem incrível, outros olhares para as tecnologias. A Simone Castro, muito interessante conhecer a história da tecnologia da tradução no Brasil. Gostei bastante, professora Marileide. Adorei, obrigada pela viagem. Realmente são muitos elogios. Muitos elogios. Estamos super gratos. Nossa, gente, obrigada. Eu queria só bater um papo, mas muito obrigada. Professora, além de agradecer, a gente gostaria, enquanto associação, enquanto empresas, de nos colocar à disposição para aquilo que a gente puder cooperar, seja através de estágios para os alunos, trocas de ideias. Há muitos assuntos que eu acho que poderiam entrar na pauta, mensuração de qualidade em pós-edição, por exemplo, como o futuro profissional se vê enquanto pós-editor e qual, na cabeça dele, seria a diferença ou não entre o tradutor e o pós-editor. Enfim, eu imagino que há muita conversa ainda pela frente que a gente gostaria de manter. O horário está um pouquinho curto, mas, sem dúvida, nós voltaremos a ter uma conversa dessas. Eu queria também aproveitar para comentar um pouquinho sobre os novos eventos da BRIS. Nós vamos ter, no dia 29 agora de novembro, um bate-papo com o professor José Luiz Dacaut, que é da pós-graduação da Estácio. Vai conversar com a gente justamente sobre o ensino na academia e os diversos papéis do profissional da tradução, né, do linguista, que abrangem várias áreas, não só o tradutor, o account manager, o project manager, enfim, uma série de papéis que podem ser desempenhados também por alunos da área. E nós vamos ter a nossa festa de confraternização no dia 3/12. Vai ser bem legal, a professora já está convidada. A sua escolha é Rio ou São Paulo, eu não sei, um pouquinho longe, mas, enfim, a de São Paulo vai ser no Arturito, e a do Rio de Janeiro no Restaurante Inverso, na Gávea, no mesmo dia. Inclusive, nós vamos trocar figurinhas. Estão todos convidados, as empresas de tradução, quem está nos ouvindo, a professora, sem sombra de dúvida. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e, professora, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Célia e Tatiane, Paulo, pelo convite. Foi um prazer, né? Depois a gente pode trocar mais informações. Obrigada. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde.